E a gente não se surpreende de encontrar no mundo espiritual casais, famílias que se encontram, onde um pai, uma mãe e filhos que estiveram na Terra se reencontram no mundo espiritual. A cidade Nosso Lar é uma cidade de transição. Isso significa que não é regra em todas as cidades espirituais acontecer a mesma coisa. Mas como a cidade Nosso Lar está muito próxima à Terra, e os espíritos que aqui saem ainda têm muita ligação com as coisas da Terra, é como se fosse um espelho das coisas da Terra. Corrigindo, pelas próprias palavras de Nosso Lar, é a Terra que se esforça para parecer um pouco com a cidade de Nosso Lar, com as cidades espirituais, porque eles já atingiram um padrão de compreensão e de evolução muito maior que a nossa. Então, nós é que tentamos nos esforçar para copiar o padrão de evolução deles. Isso significa que, aqui na Terra, nós temos nossos papéis, nós temos nossas dores e sofrimentos, mas os espíritos em uma família não se encontram. Muitas vezes o marido está preocupado com trabalho, com contas, e a mulher está preocupada com filhos, com a manutenção da casa. As duas preocupações são válidas e importantes, mas nós estamos em corpos diferentes. E por estarmos em corpos diferentes, a nossa necessidade de aprendizado é diferente. A mulher tem que passar por determinados aprendizados, por determinadas dificuldades que o homem não precisa, ou melhor dizendo, não é hora dele aprender, porque chegando a hora certa, ele vai vir como mulher. E a mulher tem que passar por algumas atividades e o homem por outras. Atividades essa que, quando chegar a época da mulher, ela vai se transformar em homem, porque nosso espírito tanto pode ser como homem ou como mulher. A tradição, um homem, o espírito masculino, muitas vezes vem inúmeras vezes como homem, e o espírito que costumeiramente é mulher, nasce e renasce muitas vezes como mulher. E nessa condição tem todo o seu desenvolvimento, todo o seu aprendizado. O aprendizado de um não é igual ao do outro, mas quando chegar a época que um precisa aprender o que o outro sabe, ocorre uma inversão. O homem pode vir a nascer como mulher e a mulher como homem. Isso não é nenhum demérito para o espírito, porque nós somos espíritos criados simples e ignorantes, somos espíritos puros e não estamos ligados necessariamente a um sexo, nem masculino nem feminino, apesar de reiteradamente nascer como homem ou como mulher. Mas à medida que vamos evoluindo, vamos nos transformando em anjos, o sexo já não vai ter importância. Tanto o homem pode criar, educar as crianças, como a mulher. O homem e a mulher podem fazer os mesmos trabalhos. Se existe ainda especialidade na Terra, se existem tarefas que somente o homem faz e só a mulher faz, é porque a humanidade ainda precisa passar por esse processo de desenvolvimento. Existe a necessidade nossa, individual, de termos um aprendizado específico, e nisso nós recebemos da providência divina a oportunidade de virmos como mães, virmos como pais. Preocupar mais com os filhos, preocupar menos com os filhos, preocupar mais com o trabalho, com as disputas da rua, preocupar mais com as coisas dentro de casa. Então nós temos papéis diferentes e esses papéis são necessários. E é por isso que os espíritos mentores ligados ao Nosso Lar, o próprio Emmanuel, de certa forma é machista, considerando que é a melhor prática para a mulher cuidar da educação, cuidar do lar, do que se aventurar na indústria, no comércio, se aventurar como homem. Embora a gente já tenha conquistado muito no campo da libertação da mulher, os direitos da mulher, mas mesmo assim a mulher tem que saber, ela é mulher, ela tem que se valorizar, não tem que se igualar ao homem nas disputas sexuais, nas disputas de emprego. Ela tem que sim aprimorar a humanidade através do amor, que é uma coisa essencial da mulher, da gentileza, do carinho, do cuidar da cria, dos filhos, cuidar da família. Então é esse lado feminino que não pode ser perdido. E aí o lado masculino também não pode ser perdido, para que o homem possa continuar desenvolvendo seus valores na proteção da família, na conquista da alimentação, na proteção do lar e no aconselhamento dos filhos. Então o pai tem seu papel, a mãe tem seu papel, e ambos juntos devem migrar para regiões superiores, ainda como família, até um dia que a grande família será universal e todos seremos como filhos e filhas, todos nós seremos como pais e mães, trataremos bem a todos,
porque o nosso espírito, já liberto das manias da terra, já compreendendo a lição da masculinidade, compreendendo a lição da feminilidade, podemos ser como os anjos, sermos seres completos, tá bom? Então, quando estivermos aqui na Terra, nesse nível de evolução, há necessidade de separação de sexo. Quando chegarmos à perfeição, não precisaremos nem ter filhos, nem casar e nem procriar. E nessa condição, seremos como os anjos do céu. Nós estamos vendo a história, acompanhando a história desse médico chamado André Luiz, que desencarnou, né, depois de um período longo de doença. Ele morreu de doença, de câncer intestinal, e aí ele foi para o mundo espiritual e encontrou uma realidade parecida com a realidade nossa. Mas antes de ele chegar nessa realidade, ele passou um período de 8 anos na região umbralina. Foi amparado na cidade de Nosso Lar, por Clarencio e outros companheiros, e conseguiu finalmente agora alta do hospital. Ele vai morar na casa de Lísias. Essa cena que se passa aí, eu acho que no capítulo 19, fala do caso da filha de Dona Laura, que mora na casa. Essa menina, ela acabou de desencarnar também. Ela passou durante 8 meses no hospital, 8 meses em tratamento por problema de tuberculose, quando ela veio a falecer. E passou poucos momentos na região umbralina. Isso significa que tem espírito, nós, encarnados, que devido à nossa conduta, devido ao nosso comportamento, precisamos passar mais tempo na região umbralina, para que a gente expurgue, para que a gente tire de nós, principalmente da nossa mente, os desequilíbrios. E existe alguns de nós que já atingiu uma espiritualidade, já compreendeu que a realidade material não é importante, mas sim, o que é importante é conquistar o reino de Deus, ou melhor dizendo, o equilíbrio com todas as pessoas, inclusive com Deus. E nessa vontade nossa de crescer espiritualmente, nós passamos pouco tempo na região umbralina. Por que eu dei tanta ênfase nessa mudança, essa ligação com Deus, essa paz com as outras pessoas, essa religiosidade? Independente da religião, qualquer pessoa que procura o seu equilíbrio, qualquer pessoa que busque a Deus acima de todas as coisas materiais, são espíritos já mais evoluídos, são espíritos que não passam por doença, por dor e sofrimento no mundo espiritual. Ao desencarnar, pode até desencarnar de doença ou de acidente, ao desencarnar encontra uma vida boa no mundo espiritual. Em contrapartida, aquelas pessoas que ainda têm muita preocupação com os bens materiais, as pessoas que são muito ligadas à droga, a sexo, à bebida, essas pessoas sofrem mais no mundo espiritual, porque ao chegar, os desequilíbrios dela fazem com que elas permaneçam mais tempo na região umbralina. Mas ninguém pode julgar ninguém. Nós não sabemos quem daqui da sala vai estar no mundo espiritual, num local bom ou num local ruim, porque nós seremos julgados, se assim podemos dizer, pelo tribunal da nossa consciência. E é o tribunal da nossa consciência que nos joga para as regiões trevosas ou regiões celestes. Se eu estiver bem equilibrado, eu estarei junto com os bons. Se eu estiver desequilibrado, estarei junto com os desequilibrados. A filha de Dona Laura, ela foi fazer esse jantar, essa comida com o pessoal. Só que ela não pôde comer na mesa junto com os outros, porque o desequilíbrio dela ainda era muito grande e poderia contaminar os alimentos que estavam na mesa. Ela fazia sua refeição separada. E ela falava das preocupações dela em relação ao noivo. Vamos voltar a lembrar, nós não somos donos de nada, nem de ninguém. E por não sermos donos de ninguém, ela pensava que o noivo dela era noivo dela e faria tudo por ela e queria saber somente dela. A mãe, a Dona Laura, falou: não se preocupe, minha filha, que esse rapaz, seu noivo, já está de olho em outra menina, em outra pessoa. Ele está na terra, tem necessidades de homens da terra. Quando ele despertar para as coisas espirituais, talvez a ligação dele seja com você. Mas nesse momento ele ainda está vivendo como um homem comum e ele precisa passar pelas dificuldades de homem comum. A menina se recusava a aceitar tal conselho. Mas nós aqui já temos essa certeza. Nós não somos donos de nada e nem de ninguém. Do mesmo jeito que as pessoas passam na nossa vida enquanto estamos encarnados, ao desencarnar, aí que passa o mesmo. Porque tudo pertence a Deus, nada pertence a gente. E o que está com a gente é empréstimo e pode ser devolvido na hora que Deus pedir, né? Pode ser restituído para ele na hora que ele definir. Ninguém sabe sua hora.